A paz do Senhor Jesus, a todos os amados irmãos e irmãs em Cristo, amém. A todos os amados irmãos do programa Unção de Deus, que está na direção do nosso amigo e irmão em Cristo, Josimar Alves, de Fortaleza, no Ceará, cidade de Fortaleza, no estado do Ceará. E a todos esses irmãos que são ouvintes da Palavra de Deus, já lembrando que a Palavra de Deus nos ensina que nós devemos não ser somente ouvintes, Nós não devemos ser somente ouvintes da Palavra de Deus, mas também praticantes. Amém, meus irmãos? E aqui quem está falando é a sua irmã em Cristo, Rosimar Lima, trazendo mais uma porção bíblica, trazendo mais uma porção da Palavra de Deus, hoje convidando os irmãos a abrir a Bíblia no livro de 2 Coríntios, segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, a partir do versículo 1, que diz assim a Palavra de Deus: porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos, ou necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Glória a Deus, porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Glória a Deus. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E nós vamos, meus irmãos, estar destacando os próximos versículos, do versículo 15 ao 18, nós vamos estar destacando para a nossa meditação de hoje, o versículo 15 que diz: e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Versículo 16 diz: mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Versículo 17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E o versículo 18, o último versículo, diz: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém, meus irmãos. Glória a Deus, louvado e santo é o nome do Senhor. Então, meus irmãos, aqui nesse texto bíblico, o apóstolo Paulo, ele lembrou as tábuas de pedra.
em que Deus escreveu o antigo concerto. Mas a letra mata, o que significa que tentar ser salvo, guardando as leis do Antigo Testamento, é um mau uso de seus propósitos. Aqui no versículo 6 diz, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. É 2 Coríntios capítulo 3 e versículo 6. O povo, meus irmãos, não foi reconciliado com Deus cumprindo suas leis, mas foi reconciliado com Deus ao confiar nele para moldá-lo por meio delas como ferramentas, né? Com o novo concerto, o Espírito Santo de Deus, aleluia, glória a Deus, dá vida. O Espírito Santo dá vida nova a todos que acreditam em Cristo. Ele está trabalhando no interior, diferente do Antigo Testamento. Foi isso que Deus prometeu no livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 33, nós vamos estar vendo esse versículo. Jeremias, capítulo 31, e versículo 33 diz, mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Amém, meus irmãos, glória a Deus. Aí é Jeremias 31, versículo 33. E no livro de Ezequiel, capítulo 11 e versículo 19, nós vamos também ver esse versículo. Ezequiel, capítulo 11, versículo 19 diz, e lhe darei um mesmo coração e um espírito novo, porei dentro deles e tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Glória a Deus. Então, hoje, a antiga e a nova aliança trabalham juntas. As leis de Deus no antigo concerto ainda apontam o pecado e mostram para nós o que deve haver na obediência, enquanto o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, trabalha em nós, tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Filipenses capítulo 2 e versículo 13. Então, não descarte as leis de Deus, pois elas são a sua revelação, e viva pelo Espírito de Deus, confiando nele ao responder à sua orientação. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, lendo a palavra de Deus, nós aprendemos que, primeiro, foi escrito o Antigo Testamento e foi feito todas as leis, né? Todas aquelas leis aonde o homem precisava obedecer todas as leis, mas depois Deus, por nos amar, né? Deus, por amor a nós, Deus, ele viu que o homem, o ser humano, ele não seria capaz de obedecer todas aquelas leis. É tanto que Jesus Cristo, ele fala em uma passagem no Novo Testamento, Jesus diz que todas as leis, todos os mandamentos se dividem em dois, somente em dois, em amar a Deus sobre todas as coisas e em amar o próximo como a ti mesmo, né? Como a si mesmo. Então, se você obedecer esses dois mandamentos, você estará cumprindo todas as leis. Você precisa amar a Deus, em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas. E em segundo lugar, amar o próximo como
a si mesmo, porque quando amamos o próximo, nós não desejamos mal nenhum ao nosso próximo e nós vamos fazer com ele aquilo que nós queremos que também os outros façam conosco. Amém, meus irmãos? E Deus, quando ele viu que o ser humano não seria capaz de obedecer todas as leis do Antigo Testamento, Deus, ele viu que a lei, ela não era capaz de mudar o coração do homem. Deus, por amor a nós, ele enviou Jesus Cristo, que morreu por nossos pecados. Jesus Cristo, ele viveu aqui na terra. Ele foi 100% Deus e 100% homem, porque Jesus, o pai de Jesus é Deus, e a mãe de Jesus foi Maria, um ser humano, aqui da terra. Então Jesus, ele viveu aqui também como homem. Jesus foi filho de Maria, foi filho de uma virgem, concebido pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então Jesus, ele foi 100% Deus e 100% homem. E Jesus, ele viveu aqui na terra, ensinou a palavra de Deus, pregou a palavra de Deus. Jesus, ele não pregou religião, mas ele pregou a palavra de Deus. E Jesus, ele cumpriu o propósito que Deus tinha na vida dele, e ele foi fiel a Deus até a morte, morte de cruz, para nos salvar. Jesus, ele morreu, sofreu, derramou ali todo o seu sangue naquela cruz, para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos, glória a Deus, ter acesso a Deus, ter acesso à salvação. E Jesus, ele não está morto, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele subiu ao céu, depois de passar alguns dias ainda aqui na terra, depois que ressuscitou. Ele ainda viveu alguns dias aqui, foi visto por muitas pessoas ainda, e depois ele voltou ao Pai. Mas ele prometeu enviar o Espírito Santo. Se você ler Atos capítulo 1, você vê ali que Jesus, ele prometeu o Espírito Santo de Deus. E no capítulo 2 de Atos, já ele cumpriu essa promessa enviando o Espírito Santo. E por amor a nós, Deus, ele enviou o Espírito Santo para habitar dentro de nós. Glória a Deus, aleluia. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus, meus irmãos, por isto. Tinha tanto lugar para o Espírito Santo morar, mas Deus, ele preferiu enviar o Espírito Santo para que ele morasse, para que ele habitasse dentro de nós. Glória a Deus. E eu vou estar encerrando este áudio te abençoando. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.